Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre querigma e, na verdade, é um ponto perfeito considerando o testemunho dos novos alunos. Porque tem muito a ver com esse momento que vocês passaram, que os trouxeram aqui. E com todos os outros também. Mas é porque, coincidentemente, testemunhos foram exatamente o material da aula de hoje. Antes de começar, porém, vamos repassar o que nós vimos na aula passada. Na aula passada nós vimos os mistérios da fé. Certo? Fizemos um jogo sobre isso agora. Falamos sobre a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Pai Criador, Deus Redentor, Espírito Santo Santificador, que encarnou através da mensagem do anjo Gabriel, a Virgem Maria, é o Verbo que se fez carne e veio ao mundo. Através da sua vinda ao mundo, ele viveu as nossas realidades, teve a sua paixão, morreu em nosso nome para redimir os nossos pecados, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia. Ao ressuscitar, abriu as portas do reino do céu, nos permitiu a crença na vida eterna. 40 dias após isso, houve a ascensão, que marca o último momento da vida física de Deus na Terra. A partir daí, então, ele está na Eucaristia. Certo? Tiramos a sequência? Nós falamos sobre ter um processo evolutivo de aprendizado, certo? Na jornada de conhecimento, no depósito da nossa fé. Então, nós falamos até então sobre as crenças fundamentais, cobrimos na aula passada os mistérios da fé, mas o que isso tem a ver com o querigma? O que é o querigma? Querigma, da palavra do grego kerygma, muito similar, é esse primeiro anúncio do Evangelho. O que é o primeiro anúncio do Evangelho? Esse primeiro contato que você tem com as verdades da igreja, com os fundamentos da nossa igreja. Então Deus amou tanto o homem que entregou seu Filho único para que os que nele creem terão a vida eterna. Não parecerão e terão a vida eterna. Ou seja, Deus entregou o seu Filho para redimir os nossos pecados e com isso ele nos permite a vida eterna. Essa é a mensagem inicial e principal do querigma. Esse primeiro momento que vocês foram expostos a esse conceito mais forte e presente na nossa igreja é o momento que isso tocou o coração de vocês. Então, o momento que houve aquele movimento, que já existiu uma semente, que veio através do batismo, do nosso nascimento, na verdade, né? Na concepção. Aquilo tocou aquela semente começou a brotar. Ela precisa de água. Ela precisa de alimento. Então, essa semente pede alimento. Esse primeiro toque que acordou a semente é o querigma. Essa verdade, o primeiro momento que alguém falou para vocês da fé. Cada um de nós temos um momento diferente nesse primeiro momento. Não foi aquele primeiro momento que você foi exposto a alguém falar sobre Jesus Cristo, que veio à Terra, que morreu por nós, redimiu nossos pecados. Quando alguém fala para você da Igreja Católica, esse é o primeiro conceito que te passam. A igreja foi fundada por Cristo, que morreu por nós, pelos nossos pecados. Então, esse é o querigma. Que tem 4 bases principais. Primeiro, Deus nos ama. Segundo, o pecado nos separa de Deus. Terceiro, a nossa vida está em Cristo. Cristo é a solução. Quarto, ele nos convida à conversão. Certo? Estão tranquilo? Primeiro, Deus nos ama. Como eu tinha falado antes, João 3,16. 3,16. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa frase é muito bonita. Ele não ama porque somos bons, mas porque ele é bom. O bem vem de Deus para nós. Através do quê? Como é que Deus alimenta o bem em nós?
através do Espírito Santo. Mas o que ele nos dá para nos alimentar? A graça. Então, esse alimento que é o combustível do desenvolvimento da nossa fé é a graça. E tem várias formas de se obter a graça, né? Falamos sobre a vida de oração, conhecimento melhor da Escritura, da palavra, da tradição, entendimento do magistério, a catequese. Não, os barulhos não falam. O interessante aqui é que Criança brincando. existe, isso não está na matéria não, toda vez que eu penso em escrever, Vanusa vai ao desespero, minha letra é terrível. Ai, gente, mas é verdade. Mas eu agora estou com medo de escrever aqui e perder o... Eu preciso me divertir também, né? Tem um conceito... Tá indo bem, coração? Não sei, não consegui. Eu não escrevi o passo, vai bem. A bolinha passou. O primeiro deles é lex orandi. O segundo é lex credendi. O N aqui foi... Isso é um N, tá? É feio mesmo. E o outro é lex vivendi. A lei da oração leva a lei da crença, que leva a lei da vivência. Ou seja, aquilo que nós oramos é o que nós acreditamos, é o que nós vivenciamos, é no que nós nos transformamos. Então, nós oramos pelo aquilo que nós acreditamos, para que nós nos tornemos o que nós oramos. São os conceitos por trás da catequese da nossa igreja. Não sei se alguém de vocês já viu esse conceito? Tá, então, isso é muito legal. Quer dizer, é muito mais profundo que isso, né? Estou simplificando. Por quê? Já passou pela cabeça de algum de vocês, quando as pessoas falam assim, nós viemos ao mundo para glorificar a Deus e para buscar a santidade. Os anjos glorificam a Deus. Nós estamos aqui para glorificar a Deus. Você nunca se perguntou, será que Deus é carente? Precisa que nós fiquemos glorificando a Ele o tempo todo? Alguém já pensou nisso? Por que Deus quer que a gente glorifique tanto a Ele? Por que nós temos que glorificá-lo? Ele é Deus. Ele tem tudo. A questão toda é entender a forma de Deus nos ver e se dedicar a nós, o amor de Deus. Quando você busca muito o dinheiro, você acaba se tornando uma pessoa gananciosa. Quando você valoriza demais o poder, você se transforma numa pessoa ambiciosa. Quando você valoriza demais a comida, você se transforma numa pessoa gulosa. Então, aquilo que você valoriza acaba sendo o que você se transforma. Quando você valoriza ou glorifica o amor, você se transforma numa pessoa amorosa e caridosa. Quando você glorifica a justiça, você se transforma numa pessoa justa. Quando você glorifica a paz, você se transforma numa pessoa pacificadora. Todas essas são características de Deus. Quando você glorifica a Deus, você se transforma numa pessoa muito melhor. Uma pessoa em linha com o seu caminho da santidade. Então, quando Deus nos diz, glorifique a Deus, Ele não está pensando nele. Ele está pensando em nós. Então, quando nós falamos, as nossas ações são para glorificar a Deus, são as nossas ações. São para nos transformar. Inverte a ordem, né? A gente precisa dele, não é ele. Nós que precisamos dele, não ele que precisa de nós.
Mas é interessante ter esse conceito, porque às vezes você fala, por que ele tem que ficar glorificando a Deus? Deus não precisa da minha glorificação, mas Deus, quando falou isso, pensa em nós. Mais uma das formas que ele mostra qual é o caminho. Vivenciar a fé, se tornar aquilo que nós buscamos como parte da salvação. Agora só Deus sabe como é que eu vou chegar lá de novo. Não fica com feliz não. Já fui melhor. Consegui voltar. Aqui pro final do curso ele tá craque. Uns 5 ou 6 anos eu já estou dominando isso aí. O segundo, o pecado nos separa de Deus. Quais são os 2 tipos de pecado? Quais são os 3 tipos de pecado? Vamos lá. Aí, 100 pontos para quem me disser quais são os 3 tipos de pecados. 100 pontinhos, fáceis. Pecado mortal, pecado Não, venial. Ele falou, mortal e venial. Mortal e... Ainda bem, porque não tem, não. São só 2. Então 100 pontinhos. Não, eu falei que esses 3 são só Deus. Quem vai inventar aqui o pecado, né? Uma nova liturgia sendo criada. Né? Mas, qual é a diferença do pecado venial para o pecado mortal? Quem arrisca? Um vai ter a salvação, pode chegar a salvação, o outro não. Não, venial é aquele do dia a dia, que você não precisa ir pro confessionário. Você tem o perdão ali no... A gravidade? É a gravidade. É a gravidade. As palavras-chave, nós temos aula só de pecado, então nós vamos entrar em bastante detalhes sobre a questão do pecado. Mas as palavras-chave aqui são enfraquecer, ou seja, o pecado venial, ele enfraquece a nossa relação com Deus. O pecado mortal destrói a nossa relação com Deus. No pecado mortal, nós rompemos a relação com Deus. No pecado venial, nós enfraquecemos a relação com Deus. Porém, se você transformar um pecado venial em hábito, se transforma em pecado mortal? Sim. A resposta é fácil. Por quê? Uau, é isso mesmo. O papai acertou. Por que o hábito de um pecado venial se transforma num pecado mortal? Se transforma aquilo numa vivência, né? E aí acaba todo dia. Um vício, né? Pelo consentimento de não lutar contra isso. Todas as respostas estão certas. Só para... É a banalização, né? Você não se importa mais em pecar. O que é o pecado? Eu brinquei aqui uma vez falando que o pecado é toda vez que nós tentamos ser felizes sem Deus. Né? A tentativa de ser feliz sem Deus passa, com certeza, por um processo de exploração de alguma das criações de Deus. Ou a exploração da terra, ou a exploração das pessoas, é a exploração em benefício próprio. São paixões, sentimentos desordenados. Ou é a fome, ou é a gula, ou é a luxúria, você escolhe. Nesse processo em que você vai contra a criação de Deus, e você transforma isso num hábito, você está indo contra Deus. E se você vai contra Deus, você vai contra que mandamento? O primeiro, né? Você não tá Primeiro mandamento. Amar a Deus acima de tudo. Então, a transformação de um hábito, que pode ser, você acha, é uma coisa banal, em hábito, em verdade da sua forma de ser, na vivendi, né, transforma aquilo num pecado mortal. Além do que, você relaxa pro fato de estar pecando. Passa a ser uma coisa normal. É um E pecadinho. você decide que você não precisa atender aquela linha da sua doutrina. Ou seja, você começa a escolher dentro da igreja o que você concorda em fazer e não concorda em fazer. E aí você cai em heresia. Né? Como nós conversamos, a palavra heresia significa escolha. Você começar a escolher o que dentro da igreja te atende ou não, o que dentro da igreja você concorda que é normal, ou é extremo,
ou é carola, ou é radical, você escolhe o nome que quiser. Então, a importância de se prestar atenção no pecado venial é não permitir que aquilo se transforme num hábito. Como é que se ataca o pecado? Tem várias formas. Né? A própria vida de oração, o que acontece na vida de oração ou quando você está estudando? É que você está constantemente se lembrando Exame de consciência. do que você não deve fazer. Num dado momento, aquilo deixa de ser sentido, você naturalmente não faz. Porque você passa o tempo inteiro se lembrando de que você não deveria fazer aquilo. Essa é a transformação que acontece através do intelecto de uma vida de oração. Quando você internaliza aquilo como verdade, quando você ora e aquele entendimento se transforma em alguma coisa que você acredita e aquilo se transforma na sua forma de viver. Essa transformação é o nosso caminho para a salvação. É quando você começa a transformar de dentro para fora. O que alimenta essa transformação é a graça. É a nossa forma de entender como Deus nos ama, da forma que Deus entende nos amar. É sobrenatural, não é natural. Por isso, quando você fala a fé é uma decisão, claro que de certa forma a fé é uma decisão, porque para você buscar o seu caminho da santidade, você tem que decidir estar aqui, por exemplo. É uma decisão. Mas a fé é sobrenatural. A fé é o toque do Espírito Santo com a graça que nos permite ter vontade de aprender mais, ter vontade de ver mais na igreja, ter vontade de participar da comunidade, ter vontade e disponibilidade de se transformar. Então, o pecado nos afasta de Deus, rompe a comunhão e desfigura a dignidade humana. Posso falar um pouquinho do pecado venial? Pode. Só uma observação. Se todo mundo recordar, no início de toda a missa, né, a gente pede perdão pelos pecados e é uma hora ótima que a gente tem que se recolher, é muito breve, mas a gente tenta se recolher e nesse momento a gente é perdoado pelos pecados veniais. Quer dizer, isso não significa que você não precise se confessar deles, mas ali você já está sendo perdoado pelos veniais. Em pensamento você tem que se consternar, né? Exatamente. Se manifestar, levando o seu pensamento a Deus e pedindo perdão. É um momento muito, muito oportuno, muito íntimo, importante. né? Íntimo, é você com Deus ali pedindo perdão. Mas às vezes, quando a gente se confessa, eu acabo falando dos veniais também, porque você também, né? Tem que falar. Quando você se confessa, você está lá para falar dos seus pecados. Ninguém fala assim, falha dos pecados. Você está lá para falar dos seus pecados. E isso é uma coisa importante na questão da confissão. Mais uma vez, vamos ter uma aula sobre confissão, mas você tem que ter a intenção de não fazer mais. Então, você pedir perdão por um pecado, você não tem nenhuma intenção de mudar, esse perdão não vale nada. O Senhor sabe do seu coração. Não vale nada. Por isso que o ato de contrição, todo mundo já ouviu falar no ato de contrição? Coração contrito. O ato de contrição é essa intenção real de não ferir mais a Deus. Estamos bem? Rapidinho, esses dias eu ouvi uma pessoa fazer a seguinte pergunta: até com quanto tempo antes de eu morrer eu posso me confessar a Deus e, tipo assim, me limpar com Ele? O que você diz sobre isso? Há esse tipo de perdão às vésperas, você levar uma vida de pecado inteira e achar que no último momento você pode... Eu vou te dar a resposta formal da igreja. Porque meu papel é responder o que a igreja acredita, não o que eu acredito. Né? Não sabemos. Na verdade, não existe nada escrito em local nenhuma, e nenhuma revelação, nem privada, de que quem não fizer isso vai para o inferno. Existe bastante evidência e informação de que quem fizer isso tem grande chance de ir para o céu. Mas, no momento do julgamento final, individual ou final, no nosso Apocalipse, essa decisão é de Jesus Cristo. E existe situação como a misericórdia divina. Porém, o que a igreja também nos diz?
que você tem que estar em estado de graça, primeiro para ter a chance de ir para o céu. Isso tem que ser uma verdade absoluta dentro de você. Então, uma pessoa que se confesse antes de morrer, entra em estado de graça. Se isso é suficiente ou não para a pessoa ser salva, nós vamos saber um jeito. Mas a situação do preso na cruz, com Jesus Cristo, que ele perdoou naquele momento e falou que ia encontrar com ele no céu, ali então é uma exceção que... Misericórdia divina. Deus, misericórdia, né? Nesse caso você está falando com o chefe. O chefe, ele assinou ali, não tem que dizer, não sei, deixa eu ver, deixa eu dar um olhar histórico dele. Jesus disse para ele. Mas ele não deixou nenhum passar aí, não ia acontecer isso depois, né? Ele perdoou e limpou os pecados daquela pessoa. Mas veja bem, ele não falou que você vai para o céu. Ele confessou com Jesus Cristo. Mas ele falou vai para o céu. Ele possivelmente foi para o purgatório. Segundo o nosso entendimento, ele foi para o purgatório. Ele permitiu ser salvo, mas ele tem que pagar pelos pecados. A pena existe. Agora, se uma pessoa está perto de morrer, se confessa verdadeiramente e pega uma indulgência plenária, teoricamente essa pessoa está em condições de ir para o céu. Esse é o nosso entendimento. Agora, aquele negócio de você faz coisa errada a vida inteira, antes de morrer, fala eu aceito Cristo e vou ser salvo, teoricamente isso não é suficiente para ser salvo. Tá? Para ser salvo você tem que passar por um processo de confissão formal, tem que haver contrição e o resto é misericórdia divina. E Deus sabe o que realmente tem. E Deus sabe o que faz. Então, ele pode dizer muito bem, não te conheço. ele pode dizer muito bem não, por isso que ele falou, muitos tentarão, poucos entrarão. Então é assim, você tem 90 anos versus uma eternidade. Né? Dentro de 90 anos você tem a possibilidade de buscar a misericórdia divina. Isso daqui é o tempo de misericórdia. Nós vivemos o tempo de misericórdia. Nós estamos na terra do diabo. Foi para cá que o demônio foi enviado. Nós vivemos sobre as tentações do mundo, que não é de Deus. Nós somos ensinados como buscar a salvação e nós tomamos decisão todos os dias sobre isso ou não. Quanto mais informação a gente tem, mais equipados nós somos de aumentar a nossa dívida. Quando eu digo dívida, são os erros do passado que foram pecados. Quanto menos dívida a gente tiver, matematicamente falando, maior a possibilidade de ser salvo. O que isso significa? Nós só vamos saber do nosso juízo final quando estivermos lá vendo as contas, falando, mas essa tua aula foi fraquinha, não sei não. Eu vi estava vendo um curso do padre Paulo Castro, e aí ele falou que quando a irmã dele estava com uma doença terminal, ele foi lá com o padre e ela fez toda a confissão. Aí ele disse que ele aprendeu com uma irmã carmelita, falou assim, padre, agora a gente tem que ajudar ela a aumentar o peso de glória dela. Rezar o máximo possível, texto, rosário, porque ela estava muito próxima de morrer. A dívida é grande. Então, todo o tempo que tiver, a gente tem que aumentar o peso de glória dela. Ela está em estado de graça, mas agora a gente tem muito que Mas fazer. a dívida, o passivo O passivo dela era muito alto, entendeu? Então, provavelmente ela vai passar mais tempo no purgatório. Mas aí por isso nós rezamos. Lembra que nós falamos sobre a comunhão dos santos? Somos nós rezando pela nossa igreja padecente, pelos falecidos. Rezando pela nossa igreja triunfante também, pedindo ajuda aos santos que estão perto de Deus como interlocutores. Já que a gente está falando sobre o pecado em general, uma dúvida que eu sempre tive e gostaria de saber a resposta sobre a igreja, porque eu já escutei padres dando opinião diferente sobre o assunto filmes de terror. O que tem? Tem padre que diz que não se deve ver, porque praia é coisa ruim, blá blá blá. Mas já escutei padre dizendo que sim, você pode ver a realidade do que realmente acontece, que é uma questão tipo
viu como seria como se chama? Exorcismo. Exatamente. Ver como se retrata e ver... Sei lá, eu já escutei tantas opiniões sobre que estão falando. E terror e terror. Você tocou no assunto de exorcismo e até existe um ótimo filme que fala sobre exorcismo, que é o... Vou lembrar o nome, vou colocar pra vocês, que é muito fidedigno. Nós vimos juntas, né, Leonora? Não tá vendo, tô tentando lembrar o nome. Tá, mas eu vou lembrar depois o nome, gente. Coloco porque vale a pena ver. E aí tudo bem. Desculpa, eu tô avançando aqui e respondendo um pouquinho do que você tá falando. Mas esse filme, ele acrescenta a opinião, pelo que eu escuto, pelo que eu estudo, ele acrescenta na sua busca pela fé, no seu crescimento de fé. No mais, terror por terror, alimenta você de tudo que afasta a Deus. Eu acredito que a minha linha vai mais de acordo com os padres que falam para evitar esse tipo de filme, como alguns tipos de músicas que não acrescentam nada pra gente. Eu te pergunto, e o Halloween? Halloween é totalmente avesso, a igreja totalmente condena o Halloween. Você tá lidando com... Igual o evangélico também. Sim. Alguma coisa? É um ponto importante, o seguinte, você, de certa forma, você é o que você consome. E é muito difícil você não se deixar influenciar por isso. A importância da música é porque se você tem uma música, você está acostumado a ouvir músicas que têm batidas agressivas, isso vai te deixar agressivo. Por isso que eles falam para você dormir ouvindo o canto gregoriano. Sugerimos isso. Primeiro porque os demônios odeiam o canto gregoriano. Desde São Gregório Máximo, eles odeiam o canto gregoriano. Então, ao escutar canto gregoriano, você está exorcitando a sua casa. Segundo, ao dormir, o canto gregoriano é um canto que é entoado para te aproximar do som dos anjos. Então, é um canto que te conecta com o céu, não te afasta. A música conecta a gente com tudo. Então, se você começa a ver muito filme de ação, de atividade, até quando você for dormir, você está ativado por aquilo. Como é que você pode se desconectar do mundo para se conectar com o céu? Você está tão fortemente preso naquelas imagens, no que você recebeu de estímulo visual e auditivo. Entendeu? Então, é proibido? Não é proibido. Mas não é aconselhável. Porque se você só vê filme de pessoas matando pessoas, você vai naturalmente se tornar uma pessoa mais agressiva, porque é a tua reação natural, é aquilo que você está acostumado. É a tua preferência. Veja ali, você está preferindo ver coisas onde se agridem as pessoas. Ou seja, você está preferindo a agressão. Isso não é o caminho de Deus. Entendeu? Mas, se você vai ver um filme, você vê um filme, não vou parar de ver o filme, porque não, você vê. Agora entenda a distinção. Nós não vamos falar de anjos e demônios. Fala. Uma última pergunta. O que a igreja e muitos cristãos a favor da pena de morte? O que a igreja diz contra isso? Não vamos falar sobre isso. Mas, não. A igreja é contra a pena de morte. Ponto. Ponto. Porque a igreja é pró-vida. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo pode melhorar por uma dignidade provida por Deus. Tá? Existem exceções? Existem exceções. Mas a igreja é pró-vida. Nós vamos falar sobre as igrejas de causas sociais, casos de guerra, casos de penas de morte. Vamos entrar nesse detalhe também, em mais detalhe. Então, se eu falar agora, eu vou falar sobre essa questão. Mas a igreja é pró-vida, né? Certo? Jesus Cristo é a solução. Jesus Cristo é a nossa busca. A nossa igreja é cristocêntrica.
gira em torno da paixão de Jesus Cristo. Então, ele morreu na cruz, ressuscitou, voltou ao mundo, ascendeu ao céu e abriu para nós a vida eterna. Nos redimiu dos nossos pecados, abriu a porta do céu, nos mostrou o caminho, deixou para nós uma igreja para nos ajudar nesse processo e continuou enviando vários auxílios, né? A Mãe de Deus vem nos visitar frequentemente, até hoje. Em Medjugorje, ela está aí todo dia 25, passando mensagem. Já apareceu várias vezes no decorrer da história. Vários dos doutores da igreja foram iluminados. Muita gente já recebeu visão de Jesus Cristo. Houve uma visão de São José. Então, apesar de falar, vou enviar o Espírito Santo, ele continuou enviando outros auxílios no passar do tempo. Porque nós somos cabeça dura, né? Já fizeram de tudo, né? Já mandou seu filho, já deixou as regras, mas a gente não segue. Então eles precisam nos lembrar, gente, por favor, se salvem. Eu quero vocês salvos. Né? E o inimigo também é ardiloso, né? O inimigo é muito fica o ardiloso. tempo todo tentando, o tempo todo. Deus criou o mundo. Na criação do mundo, criou todos os anjos. Todos os anjos viviam a visão beatífica, o amor eterno e incalculável de Deus. Lucifer L significa de Deus. Por isso que é Gabriel, Rafael, de Deus. Michael, que é Micael, né? Miguel. Quando ele caiu, ele se transformou em Lucifer. R significa decaído. Tá? Você vê a capacidade dele de convencer seres muito mais poderosos e inteligentes que nós. E 1/3 se voltou contra Deus. Então, olha a capacidade de Lúcifer. E a gente acha que a gente pode brincar com ele? Os doutores da igreja são muito óbvios. Não entre em conversa com o diabo. Nem dá espaço. Se você der espaço para a conversa, você vai ser enrolado. Não tem dúvida. Nós não somos nada perto deles. Então, por exemplo, como eu falei, nós não vamos falar sobre anjos e demônios, mas existem várias formas como a gente abre a nossa casa para a presença de demônios. Por exemplo, coisas que geram muita angústia. Se você usar palavrões, deixar a casa desarrumada, a sujeira, o caos, isso é ambiente, não é ambiente de Deus. Então, a preocupação, Lorena, com relação a filme, é você permitir que o seu ambiente seja um ambiente de ansiedade. Isso é uma janela para o demônio. Um ambiente de briga é uma janela para o demônio. Então, essas são as janelas que os demônios vão aproveitando para... Porque, pensa bem, eles estão aí do seu lado 24 horas por dia prestando atenção no que você faz, pensa e age. Eles estão aqui dentro dessa sala. Eles não podem ler seus pensamentos. Eles observam você desde que você nasceu. Então, eles não sabem o que você está pensando, mas eles conseguem imaginar muito bem. Por que ele não sabe o que a gente está pensando? Porque Deus não permite. Todo o poder que Deus deu, permitiu que Lúcifer e os demônios tenham, é porque Deus faz uso deles para a sua obra divina. Certo? No nosso caminho, as tribulações nos preparam. Elas são importantes. O diamante precisa ser lapidado. Nós somos uma pedra bruta. E as tribulações nos lapidam. Por isso que a gente agradece quando uma coisa ruim acontece. Os santos, as santas da igreja, sofriam e agradeciam. Porque eles entendiam que aquela dor tinha um sentido. Mesmo que não fosse para eles. Muitos sofreram em oração pelos outros. Mas agradeciam. Porque eles sabiam que se eles estavam passando por aquilo,
alguém estava deixando de passar. Porque aquilo era uma oferta de amor em nome de outros. Mas para isso a pessoa tem que ter consciência e entregar o sofrimento aos pés de Cristo. Senão é um sofrimento em vão. Então a importância das tribulações na nossa vida tem eu acho que tem em português também, tem águas turbulentas faz bons capitães, né? Então, eu comentei na aula passada, né? Se você não esbarrar com... Eu escrevi, né? Se você não esbarrar com o demônio na sua caminhada, é porque vocês dois estão indo na mesma direção. Entendeu? Então, quem não vive nenhum tipo de tribulação, o demônio não perturba quem já é dele. Vocês conhecem aquela parábola de cima do muro? Todo mundo conhece. Aquela historinha de estar em cima do muro, não? Não. Deus está do lado do muro, está um cara em cima do muro. E o diabo do outro lado encostado na árvore olhando. E Deus, meu filho, venha para mim, eu vou te dar a vida eterna, eu quero te salvar. E o cara em cima do muro, e o diabo lá, cortando a unha. E o Jesus insistindo, o cara, eu não sei, lá de cá tem festa, tem farra, não sei o que lá. Aí, muita calma, muita calmaria. Eu não sei, aqui tem tanta coisa boa. Mas Jesus, meu filho, isso aí não vale de nada, a eternidade toda é aqui, você quer passar toda de nada. E ficou lá convencendo. Num dado momento, o cara resolve escutar Jesus e pula pro lado de Jesus. Jesus, muito obrigado, meu filho, eu amo, ele começa a andar. Aí o cara para e fala assim, Jesus, espera só um minutinho. Ele volta lá, sobe no muro e fala assim, por que você não lutou por mim? O tempo inteiro aí você não falou nada? Porque enquanto você estava aí em cima do muro, você era meu. Então, isso volta ao ponto da heresia, de quem escolhe o que cabe, o que não cabe na igreja, o que deve ou não deve seguir, o que deve ou não deve fazer. Isso quem está em cima do muro. Quem não está do lado de lá não acredita. Ou tem outra religião. Quem está no muro e questiona a igreja, está no muro. Não pulou para dentro da igreja. Então, é importante ter essa consciência. Você assistiu um filme chamado Oficina do Diabo? Sim. O que você achou desse filme? Eu achei fantástico. Você acredita que seja mais ou menos aquele? Com certeza. 100%. Também. Até o fim da aula vai vir o nome do filme. Eu tô aqui, pensando aqui no nome mas do não que eu tá falei. vindo Não é Efésio? Hã? Efésio? Não, eu parei. Não é Efésio, É um não. nome só mesmo. É um nome só mesmo. Nome do quê? Do filme. É um filme que... Não. É um filme que os próprios padres da igreja disseram. Exorcista. É isso aí. Mas é um filme É muito fidedigno. é muito bem feito. Oficina do Diabo é bom também, é por aí mesmo. Vai a tentação, vai modificando e vai agindo, entendeu? Nefários. Nefários. Vejam. Muito bom. Aonde? Mas não é terror? Não, Não mas é terror. É baseado. Não é terror. Não, O terror baseado em... tem diferença de filme de horror para filme de terror. É Né? o que eu disse. Filme de horror, né? É muita agressão. Né? Filme de terror pode ser um terror Ele tá te emocional, ensinando. suspense. Né? Mas esse filme, ele te mostra como acontece, o que acontece, o processo e como o diabo trabalha. Tá onde? Na Netflix? Veja. Atesta todos os Eu não lembro onde é que eu vi. Não procura Nefários. Mesmo que você tenha que pagar para ver de Google, não sei o que lá, vale a pena ver esse filme. E prestar atenção. Durante o filme tem muitos detalhes interessantes. Se vocês quiserem, depois o pessoal ver, numa das aulas, a gente tira um tempinho, Nefários. a gente conversa sobre o que vocês acharam do filme, o que vocês notaram, o que vocês viram. Então, no Nos caso detalhes. desse foi o que eu falei, vale a pena ver porque ele está sendo até educativo, É. entendeu? Não é uma terror por terror. Nem que seja, não é que seja terror, não é terror. Ali é bem educativo até. Como Oficina do Diabo. Mas não tem a superprodução hollywoodiana, né? Oficina do Diabo. É um filme mais, nem uma Nefários. cadência mais lenta. Nefários é mais... Você já viu Nefários? Não. Então, Não? É Gente, novo, né? Nefários? 2023? É novo. É novo. Ah, 2 anos? Assim, É. É novo.
Eu fiquei muito reticente em vê-lo, tenho que admitir, Lorena, por essa questão também. Mas pode. Para quê? Me disseram. Tá liberado. Esse tá É. liberado. Veja porque tem um elemento educativo no filme. Só para fazer uma consideração que eu acho que é importante, eu acho que é por isso que a gente precisa de direção espiritual. Por isso que você tem que ir para um padre e tem tanta nuance nisso aí, tem tantas dificuldades de você interpretar, será que esse filme presta? Será que esse livro eu devo ler? Será que esse caminho que eu devo seguir? O padre vai poder te ajudar muito mais, fazendo a curadoria do conteúdo que você deva consumir. Então, acho que não depender só do nosso senso crítico para definir o que é bom ou não. Eu acho que quanto mais você se desenvolver na vida de oração, no seu investimento de entender o depósito de fé, mais essas coisas começam a ficar claras. Então, como é que eu olho isso? Se me cria ansiedade, não é de Deus. Para mim é tão simples quanto isso. Se me cria uma sensação de que vai dar trabalho, pode ser de Deus. É isso mesmo, vai dar trabalho. Mas, apesar de eu saber que vai ser trabalhoso, me dá uma certa paz. Porque eu tenho a sensação que essa é a lição certa. Vai ser complicado. Mas eu senti paz em tomar essa decisão. Para mim, tem grande chance de ser de Deus. Nós vamos falar aqui sobre discernimento. Os exercícios de Santo Inácio de Loyola. Uma aula para se prestar atenção. A melhor. Na minha modéstia, Uma aula para se prestar atenção. Porque ensina exatamente como tomar decisão sobre todas as nossas ações. Tá? Mas, de forma simples, se eu vou ver um filme, esse filme está me gerando agitação, eu não quero. Eu quero ir para o céu porque eu quero encontrar paz eterna. Para que eu vou ficar me envenenando com ansiedade? Ai, tô tão feliz de ele estar falando isso. Vou até agora dar um depoimento. Antes da gente começar no nosso caminho de fé, ou até no início, esse homem aqui como gostava, ou então parou de ver filmes de ação, muita agitação, muito tiro, muita perseguição. Eu só ia escutar, eu dormia mal, entendeu? Porque eu não assistia junto. E graças a Deus a gente conversou muito sobre isso e conversei claramente com ele e eu falei, isso não faz bem pra você. Não, pra mim não faz bem, tanto é que eu nem ficava perto. Mas eu escutava. E ele foi mudando. Hoje em dia, ele fala isso, e é verdade, ele não busca esses filmes mais. Eu acredito que a oração tem muito a ver. O livro Espontânea Equação. Não, melhorou, dorme melhor, entendeu? Isso não é de Deus, gente. Ativa. É assim. Às vezes eu chego pra ele, ai amor, eu quero tanto ver um filme hoje, parece que eu não sou Carola, mas às vezes eu falo assim, mas eu quero ver um filme de Deus. Porque me faz bem ver um filme que tem coisas que falam, sabe, Conteúdo. de Deus, dos santos. Conteúdo. E te alimenta de coisa boa. Você, querendo ou não, você está se alimentando naquele. É um entretenimento, mas não deixa de ser uma forma de alimentar. Então, por exemplo, se você tem a visão de algo que é bom para você, eu pessoalmente, pode achar que é um radicalismo, não me alimento do que eu acho que é ruim. Em nome de ver todos os lados e a verdade. Eu já sei que aquilo não é verdade para mim. Por que eu quero saber o que se fala nesse aspecto, se eu já sei que aquilo não é verdade para mim? Para que eu vou permitir que num momento de fraqueza, uma daquelas coisas balance a minha estrutura? Por que eu vou me permitir envenenar? Então você começa a tomar decisões. E essas decisões começam a mudar a forma que você vive. Isso vale também nos lugares que a gente vai, né? Total. Vai no lugar que você vai. Eu mesmo tenho uma amiga que uma vez ficou insistindo para eu ir para um São João na casa dela. A Carlão já falou, eu não vou. Eu falei, eu vou, que ela tá insistindo. Chegou lá e fiquei 10 minutos. E como as pessoas mais próximas sabem, né, da minha fobia social com a do pânico, eu falei, eu preciso ir embora. Ela, o que foi? Eu falei, não, só tô agoniadinha. E ó, O ambiente, voltei você pra sentiu cá. o ambiente que não era... Você sim.
A gente tem impressionante que ficar como vigiando mesmo. uma vida de oração, uma proximidade, porque a gente fala assim, vida de oração, parece que você vai passar o dia inteiro no mosteiro. Não, não é isso não. É você ter o hábito de conversar com Deus. Tipo, tá em dúvida, você pergunta, mas Deus, o que você acha? Nós agora, o que você acha sobre isso? E você falou uma coisa, Eduardo, esse negócio, se a gente quer tá correndo atrás da paz eterna, né? Por que eu vou fazer alguma coisa que tá tirando minha paz aqui? Eu penso muito assim, depois do meu pânico, eu penso muito nisso o tempo inteiro. Eu só vou onde eu vou ter paz. É gerência de tribulação. Até entender que as tribulações são necessárias, e essas são as cruzes que nós precisamos aceitar e carregar. Até quando acontece uma coisa ruim, você vê aquilo de uma forma diferente. Você reage de forma diferente. Você lida com muito mais paz sobre um problema. Você não vai deixar de ficar triste por isso. Ou não vai deixar de te criar uma certa ansiedade, ou um certo medo. Nós somos humanos. Né? Você continua tendo esses sentimentos. Mas você vê as suas ações de forma diferente. Você entende que aquilo é uma necessidade. Entendeu? Então, assim, não é... É muito comum. Assim, nós não querermos que Deus faça o que nós queremos. Que nós não somos o centro do universo. É Deus. E a gente fala isso com muita frequência e nem sempre pensa. Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós muitas vezes falamos de forma robótica, sem pensar. Nós dizemos que seja feita a minha. Certo? Vê que nós falamos e nem pensamos no que estamos falando. Porque é isso que importa. Então, por exemplo, eu pessoalmente, quando eu rezo, eu falo, eu tenho a esperança que a minha vontade seja o que o Senhor tem guardado para mim. Mas que seja feita a sua vontade. E se a sua vontade for diferente da minha, muda a minha vontade. Mas, Senhor, eu tenho esperança. Então eu peço. Eu peço. Eu gostaria que tal coisa acontecesse. Eu tenho a esperança que essa seja a sua vontade para mim. Mas o que vier, eu aceito, Senhor. Eu falo, a ti eu me entreguei. Eu confio em ti, eu aceito. Entendeu? Essa parte de livro e filme, desculpa até perguntar, mas assim, tem alguma lista ou alguma coisa assim? Porque você lê o livro inteiro, para chegar na metade do livro descobrir que, peraí, eu acho que esse não é bem... Não, assim... Lembra quando eu falo da questão do bom, existe um bom senso, e esse bom senso ele vai ficando mais afinado conforme você progride na jornada, né? Mas o bom senso diz o seguinte, se está te criando uma sensação ruim, né? Se está te criando ansiedade, se você acha que não está em linha com as coisas que você acredita, ou gostaria de acreditar que você está numa jornada, ninguém fala assim, a partir de hoje, todos vocês têm fé inabalável. Isso não existe. Cada um de nós tem uma jornada diferente. A fé vai se criar em nós em momentos diferentes, de formas diferentes, por razões diferentes. Agora, todos nós estamos compromissados a entender os mecanismos que Jesus deixou para nos ajudar. Se nós vamos usar esse mecanismo ou não, é o livre-arbítrio. Certo? E o importante é saber o seguinte, se você é ignorante, não é necessariamente um pecado. Tá? Eu não vou acabar dando aula de pecado. Mas é importante saber. Na medida que você sabe, não tem mais desculpa. E infelizmente eu estou mostrando a vocês. Entendeu? Infelizmente. Não tem mais desculpa. Ah, mas é que eu interpretei. Não tem mais essa desculpa. E assim o venial pode se tornar... Exatamente. Então, eu queria dar essa volta para voltar ao seu ponto e dizer o seguinte. Deus vê o nosso coração. Deus vê o nosso coração, não a nossa atitude. Por isso que a confissão é tão importante. Você fazer uma confissão que você não tem intenção não vale nada. Nada. O padre vai até te absolver. Olha mas só, não valeu nada. Hoje nós tivemos, desculpa essa observação, hoje na homilia nós falamos sobre Padre Pio. Outro filme que eu indico, né? Se vocês não viram o filme do Padre Pio, é excelente. É não antigo, mas é excelente. É um São filme parte antigo. 1 e parte 2. E realmente, normalmente, os padres vão acreditar no que você fala. Deus sabe se é verdade, se não é verdade. Os padres
vão absolver você. Mas a absorção real mesmo vai ser de acordo com o seu sentimento, né? Se é verdadeiro ou não. Por quê? Na época de Padre Pio, que faleceu em 68, quer dizer, muito recente, o Padre Pio, ele tinha esse dom. Ele via e ele parava no meio da confissão. Mentiroso! Sai daqui! Diz que ele lia Gente, algo. vejam. Quem não viu, vejam o muito filme bom. de Padre Pio. Assim, o Padre Pio tem uma importância para a nossa igreja imensa. Porque muitos veem a história dos santos e acham assim, isso é criatividade da Idade Média. Isso é... Aí o que Deus fez? Pegou um santo atual, fez o santo fazer todos os milagres de ressurreição, estar em mais de lugar ao mesmo tempo, flutuar, voar, acabar com o bombardeio, não permitir que aviões soltassem bomba. Assim, É muito lindo. o volume, ver A as gente é pessoas encantado. avisar se chegaram, é assim, é impressionante. Fez tudo em vida. Hoje, há 40 anos, 50 anos. Foi para mostrar o seguinte, gente, é verdade. É para a igreja ver. Se é verdade hoje, então... Santo aquele Antônio santo- falava com os animais mesmo. Aquele santo, de repente, realmente falava com os animais. Aquele outro realmente levitava. Aquele outro estava em mais de um lugar ao mesmo tempo. Gente, assim, então eu vejo a fé de uma forma diferente. A gente se encantou muito no início da nossa jornada com a história do Padre Pio. Foi um dos santos que nos aproximou da igreja mais ainda, que nós, e vocês devem saber disso, mas aqui nos Estados Unidos a gente tem que escolher um santo para ser o nosso nome na crisma. E os dois escolheu Pio, entendeu? Então ele é Pio Eduardo, eu sou Pio Vanusa, ou é Vanusa Pio? Não. Vanusa Pio, Vanusa Pio, Eduardo Pio. E é até bom vocês começarem na busca de vocês, se identificar com algum santo para vocês escolherem para a crisma de vocês. Não sei disso, não. Aqui nos Estados Unidos é assim. É, uma boa ele que pesquisa. tá ali na igreja, à direita, lá na com as É ele que bolinhas. tá, é ele que tá. Eu olhei pra ele agora, A gente olhei pra ele ficou- domingo, É? domingo. Quem é esse? Quem será que é aquele? Eu não sabia. achei que Ele era era São São Bento. Bento. Uhum. E aí hoje eu escutei a homilia e eu comecei a assistir o filme. Veja. Eu olhei o filme ali e é o Padre Pio. Padre Pio. Eu lembrei dele. E o corpo dele é incorrupto, É gente. incorrupto. Visitamos, é espetacular. perfeito. Visitamos São Bento também, É lindo. fomos ao monastério de Monte Mas Cassino. o São Bento não é incorrupto. Não é corrupto, mas visitamos o monastério original de São Bento em Monte E Cassino. São Lúcia é incorrupto. Maravilhoso. Eu vou A ver, catedral de lá, não sabia. a igreja de lá. Sim, lugar espetacular. Na Itália, Na Itália. em Cassino, entre Roma e Nápoles. Então, fechamos as 3 das 4 áreas, então tem a chamada conversão. O chamado à conversão é exatamente a mensagem que Jesus deixou para nós, os ensinamentos que ele continuou passando através dos apóstolos, que a nossa tradição apostólica transferiu de forma oral e escrita através da Bíblia, que o magistério da igreja protegeu durante todos esses anos, para que nós pudéssemos hoje estar falando sobre ele. Nesse processo, nós temos o querigma, é o início do chamado para a conversão, é aquele momento que você sente a vontade de transicionar de onde você está para onde você acredita que deveria estar, que vem através da fé, onde você confia na igreja e se entrega a Jesus Cristo, onde a jornada começa com o batismo, na hora que você se transforma em filho de Deus e se une à igreja, se une ao corpo de Cristo, ao corpo místico de Cristo, que é a entidade visível e invisível da presença de Jesus Cristo aqui no mundo. Antes dos batismos, nós somos só criaturas de Deus, né? Em termos de Ociaei, o que é o querigma? É esse momento inicial que levou a que vocês estivessem aqui. Nós vamos falar sobre o querigma. A evangelização foi o momento do querigma. Nós estamos na fase de pré-catecumenato. Nós vamos voltar a falar sobre o querigma com parte da formação integral, mais leve. Não é uma aula de querigma, essa é a aula de querigma, mas durante a parte do catecumenato. Explica que tem vários momentos pra gente.
Essa conversão vem através da liturgia. Nós falamos que a nossa jornada de fé vem através da liturgia, através da catequese e através da pastoral. Da liturgia são os ritos maiores da igreja, onde o maior rito é a missa, falamos sobre isso, que é através da liturgia e da palavra, que é a parte da liturgia da palavra da missa, nós temos acesso à verdade. Na vida em comunidade nós vivemos e somos testemunho da nossa fé, então as pessoas olham as nossas ações e dizem: ah, é isso que é ser católico. Eles falam: é isso que é ser católico. Então a gente tem que tomar cuidado com a forma como a gente vive a nossa fé, voltando ao ex orandi, credendo e vivendo. A acolhida da comunidade é fundamental para que você se sinta realmente parte do corpo de Cristo. Então, a participação na pastoral da acolhida é um ato muito especial, porque ali você é a acolhida de Cristo aos filhos de Deus. E o desenvolvimento de uma vida de oração permite uma intercessão constante. É você conversando com vários amigos que ou são grandes exemplos da jornada de fé, que são os santos, ou estão muito próximos de Deus, que são os santos e os nossos entes queridos. Então essas pessoas têm mais acesso ao chefe, têm mais chance de conseguir um resultado para as nossas mensagens. Por isso que a gente usa os santos como interlocutores, intercessores. A gente fala: santo tal, rogai por mim, ou seja, me faz o favor, vai lá e, já que você está aí pertinho, leva a minha mensagem. Sempre através do nosso anjo da guarda. Tá? A nossa mensagem só chega a qualquer ente que nós estamos pedindo intercessão através do anjo da guarda. Tá? O encontro querigmático é importante que seja entendido de forma simples e clara. Foi entendido de forma simples e clara? Levanta a mão se não foi. Levanta a mão se foi. Levanta a mão se não tem a mínima ideia. Você não chegou na aula, né? É importante que faça parte de um testemunho pessoal. Cada um de vocês sabe, ou talvez lembre, o momento em que se sentiu tocado. Esse momento muitas vezes passa desapercebido. O querigma é como os sacramentos? Só ocorreu uma vez? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Não. Toda vez que vocês entendem essas verdades da fé, e isso aquece o teu coração, você vive um novo querigma. Ele se renova. É o renascer da sua fé. Toda terça-feira a gente está renovando. É o renascer da Isso fé. aqui é um querido. Exatamente. Boa observação. Obrigado. Esse renascer pode ser interpretado como uma espécie de crescimento espiritual, ou é um renascer que, como se deixasse a gente no ponto zero, no mesmo nível, assim, apenas reaquecendo, né? Ou se é possível a gente experienciar uma espécie de amadurecimento espiritual, uma compreensão diferenciada em cada nova etapa. Ótima pergunta, não? É um renascer mais maduro. A forma como você ouve a mensagem, essa mensagem aos 15 anos, é diferente como a forma que você ouve aos 25, que é diferente como a forma que você ouve aos 35, que é diferente quando você ouve após você ter seguido uma formação. Então, cada um desses querigmas tem um fator diferente na nossa jornada, mas todos são querigmas. Todos são o toque dessa mensagem principal do nosso Evangelho. Deus nos ama, o pecado nos afasta, Jesus Cristo é nossa busca, e nós ouvimos o caminho, o chamado à conversão. Então nós falamos sobre a Santíssima Trindade, sobre as crenças fundamentais, falamos sobre mistérios centrais. Mas a pergunta que fica é a seguinte:
O que o querigma tem a ver com os mistérios? São 8 horas, eu vou ter que correr aqui, mas... Quando você fala, Deus ama você, vocês conseguem ver isso em alguma desses mistérios de fé? Sim. Aonde? Encarnação dele. Encarnação? Com certeza. Todos. Na verdade, todos os atos foi para nos... Todos foram prova. Todos foram amor de Deus. O pecado nos separa. Onde é que você pode ver o trabalho do pecado nesses mistérios da fé cristã? Você está. A mais forte na redenção. Deus morreu para redimir os nossos pecados, especificamente. Jesus é a solução. Jesus é o caminho. Bom, Jesus está em todos eles, né? Até na própria igreja através da Eucaristia. E o convite à conversão? É todo chamado. Por causa de todos esses eventos. Então, o que eu quero deixar vocês hoje aqui é com uma mensagem muito simples. Que talvez sem notar, no nosso querigma, nós fomos infusos de todos os mistérios da nossa fé. A nossa jornada já começou há muito tempo. Nós agora só estamos aprimorando. Os mistérios da nossa fé estão conosco desde esse primeiro momento em que o Evangelho tocou a sementinha, o grãozinho de mostarda que foi colocado dentro de nós. Tá? O material está aqui. Eu vou deixar para vocês distribui, por favor, um deverzinho de casa. Para vocês fazerem aí ao bel prazer. No meio da semana eu coloco possíveis respostas para isso. O que eu quero agora é que vocês pensem, façam a outra associação. Nós agora fizemos a associação do querigma com os mistérios da fé. Agora eu quero que vocês deem uma olhada nas crenças fundamentais e tentem mapear qual é a relação, aonde nas crenças fundamentais vocês veem os mistérios da fé, para ajudar a concretizar esses fundamentos. Tá? Na próxima aula, não percam, quem é Jesus Cristo? Por isso que eu não fui a fundo naquela parte de Jesus e a solução, que é a próxima aula. E o chamado à conversão. Então, nós vamos tocar aqui nas duas últimas etapas do querigma. Jesus e a solução e chamado à conversão. Na próxima aula agora, nós nos aprofundamos. Certo? Vamos levantar a aprovação final?